Sejam bem-vindos ao Fabulatrix, seu canal de audiolivros narrados por voz humana. No início do século XX, o Brasil vivia a utopia de uma recém-nascida república. Sob o verniz da modernização, das avenidas alargadas e do formalismo dos doutores engravatados, escondia-se uma engrenagem de exclusão, clientelismo e hipocrisia. E ninguém soube traduzir o peso dessa ilusão com tanta acidez e agonia moral quanto Lima Barreto. Como bem pontua a historiadora e antropóloga Lilia Schwartz na introdução dos Contos Completos do autor, publicado pela Companhia das Letras, a escrita de Lima Barreto funcionava quase como um termômetro nervoso daquela frágil república. Ele foi um escritor que não se separava da sua ficção. Ao contrário, Lima invadia a própria escrita com todas as suas contradições, dores e experiências pessoais. Sendo um homem negro, pobre, neto de escravizados e funcionário de baixo escalão na Secretaria da Guerra, Lima Barreto sentiu na pele o peso do não pertencimento. Enquanto seus contemporâneos de geração insistiam em descrever o Rio de Janeiro aristocrático e os monumentos do centro da capital, a geografia simbólica de Lima Barreto elegeu outro cenário: o subúrbio carioca, com suas ruas estreitas, misturas arquitetônicas e personagens marginalizados. Lilia Schwartz ensina que a literatura, para Lima Barreto, era ao mesmo tempo um refúgio e uma muralha, um espaço onde ele tentava se inserir na sociedade, mas onde também constatava a própria impotência social diante de um boicote velado das instituições de elite, como a Academia Brasileira de Letras, da qual ele foi preterido. Por se afastar propositadamente do formalismo gramatical para dar voz à oralidade viva das ruas, ele era acusado de praticar uma escrita barata e sem cuidado. O universo criativo de Lima Barreto era repleto de medos reais. O medo da herança da loucura e do alcoolismo que cercavam sua família. E o medo de um discurso científico determinista que, na época, usava a biologia para justificar a desigualdade e a exclusão social. É por isso que sua obra é marcada por um profundo sentimento de indignidade social, onde a ficção se torna uma arma de oposição contra a mania nacional de se fazer passar por doutor e contra os protecionismos de toda ordem. Hoje, trazendo essa perspectiva histórica e educativa, o Fabulatrix apresenta uma trindade de contos magistrais de Lima Barreto, que desnudam as maiores fraquezas da alma humana: a fársia, a ganância, o peso da burocracia. Vocês vão ouvir nesta ordem: A Nova Califórnia, O Homem que Sabia Javanês e Como o Homem Chegou. Se gostar do trabalho, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. E considere também tornar-se um apoiador do Fabulatrix. Pelo valor simbólico de um cafezinho por mês no nosso Apoia-se, você já ajuda a manter o canal vivo e ganha acesso a recompensas e áudios exclusivos todos os meses. O link está na descrição e no comentário fixado. Agora preparem os fones de ouvido e mergulhem comigo nesta jornada psicológica pelo Brasil contraditório de Lima Barreto. A Nova Califórnia. Escrito por Lima Barreto. Narrado por Leobaldo Prado. 1. Ninguém sabia de onde viera aquele homem. O agente do correio pudera apenas informar que acudia ao nome de Raimundo Flamel, pois assim era subscrita a correspondência que recebia. E era grande. Quase diariamente, o carteiro lá ia a um dos extremos da cidade, onde morava o desconhecido, sopesando um maço alentado de cartas vindas do mundo inteiro, grossas revistas em línguas arrevesadas, livros, pacotes. Quando Fabrício, o pedreiro, voltou de um serviço em casa do novo habitante, todos na venda perguntaram-lhe que trabalho lhe tinha sido determinado. "Vou fazer um forno", disse o preto, na sala de jantar. Imaginem o espanto da pequena cidade de Tubiacanga ao saber de tão extravagante construção. Um forno na sala de jantar. E, pelos dias seguintes, Fabrício pôde contar que vira balões de vidro, facas sem corte, copos como os da farmácia.
um rol de coisas esquisitas a se mostrarem pelas mesas e prateleiras como utensílios de uma bateria de cozinha em que o próprio diabo cozinhasse. O alarme se fez na vila. Para uns, os mais adiantados, era um fabricante de moeda falsa. Para outros, os crentes e simples, um tipo que tinha parte com o tinhoso. Chico da Tirana, o carreiro, quando passava em frente da casa do homem misterioso, ao lado do carro a chiar, e olhava a chaminé da sala de jantar a fumegar, não deixava de persignar-se e rezar um credo em voz baixa. E, não fora a intervenção do farmacêutico, o subdelegado teria ido dar um cerco à casa daquele indivíduo suspeito, que inquietava a imaginação de toda uma população. Tomando em consideração as informações de Fabrício, o boticário Bastos concluíra que o desconhecido devia ser um sábio, um grande químico, refugiado ali para mais sossegadamente levar avante os seus trabalhos científicos. Homem formado e respeitado na cidade, vereador, médico também, porque o doutor Jerônimo não gostava de receitar e se fizera sócio da farmácia para mais em paz viver, a opinião de Bastos levou tranquilidade a todas as consciências e fez com que a população cercasse de uma silenciosa admiração à pessoa do grande químico que viera habitar a cidade. De tarde, se ouviam a passear pela margem do Tubiacanga, sentando-se aqui e ali, olhando perdidamente as águas claras do riacho, cismando diante da penetrante melancolia do crepúsculo. Todos se descobriam, e não era raro que às boas noites acrescentassem doutor. E tocava muito o coração daquela gente a profunda simpatia com que ele tratava as crianças, a maneira pela qual as contemplava, parecendo apiedar-se de que elas tivessem nascido para sofrer e morrer. Na verdade, era de ver-se, sob a doçura suave da tarde, a bondade de Messias com que ele afagava aquelas crianças pretas, tão lisas de pele e tão tristes de modos, mergulhadas no seu cativeiro moral, e também as brancas, de pele baça, gretada e áspera, vivendo amparadas na necessária caquexia dos trópicos. Por vezes vinha-lhe vontade de pensar qual a razão de ter Bernardin de Saint-Pierre gasto toda a sua ternura com Paulo e Virgínia e esquecer-se dos escravos que o cercavam. Em poucos dias a admiração pelo sábio era quase geral, e não o era unicamente porque havia alguém que não tinha em grande conta os méritos do novo habitante. Capitão Pelino, mestre escola e redator da Gazeta de Tubiacanga, órgão local e filiado ao partido situacionista, embirrava com o sábio. "Vocês hão de ver", dizia ele. "Quem é esse tipo? Um caloteiro, um aventureiro ou talvez um ladrão fugido do Rio." A sua opinião em nada se baseava, ou antes, baseava-se no seu oculto despeito, vendo na terra um rival para a fama de sábio de que gozava. Não que Pelino fosse químico, longe disso, mas era sábio, era gramático. Ninguém escrevia em Tubiacanga que não levasse bordoada do capitão Pelino, e mesmo quando se falava em algum homem notável lá no Rio, ele não deixava de dizer: "Não há dúvida, o homem tem talento, mas escreve um outro de resto", e contraía os lábios como se tivesse engolido alguma coisa amarga. Toda a vila de Tubiacanga acostumou-se a respeitar o solene Pelino, que corrigia e emendava as maiores glórias nacionais. Um sábio. Ao entardecer, depois de ler um pouco o Sotero, o Cândido de Figueiredo ou o Castro Lopes, e de ter passado mais uma vez a tintura nos cabelos, o velho mestre-escola saía vagarosamente de casa, muito abotoado no seu paletó de brim mineiro, e encaminhava-se para a botica do Bastos a dar 2 dedos de prosa. Conversar é um modo de dizer, porque era Pelino avaro de palavras, limitando-se tão somente a ouvir. Quando, porém, dos lábios de alguém escapava a menor incorreção de linguagem, intervinha e emendava. "Eu asseguro", dizia o agente do correio, "que..." Por aí,
o mestre-escola intervinha com mansuetude evangélica. Não diga asseguro, senhor Bernardes. Em português é garanto. E a conversa continuava depois da emenda, para ser de novo interrompida por uma outra. Por essas e outras, houve muitos palestradores que se afastaram, mas Pelino, indiferente, seguro dos seus deveres, continuava o seu apostolado de vernaculismo. A chegada do sábio veio distraí-lo um pouco da sua missão. Todo o seu esforço voltava-se agora para combater aquele rival, que surgia tão inopinadamente. Foram vãs as suas palavras e a sua eloquência. Não só Raimundo Flamel pagava em dia as suas contas, como era generoso, pai da pobreza, e o farmacêutico vira, numa revista de específicos, seu nome citado como químico de valor. 2. Havia já anos que o químico vivia em Tubiacanga, quando, uma bela manhã, Bastos o viu entrar pela botica adentro. O prazer do farmacêutico foi imenso. O sábio não se dignara até aí visitar fosse quem fosse, e certo dia, quando o sacristão Orestes ousou penetrar em sua casa, pedindo-lhe uma esmola para a futura festa de Nossa Senhora da Conceição, foi com visível enfado que ele o recebeu e atendeu. Vendo-o, Bastos saiu de detrás do balcão, correu a recebê-lo com a mais perfeita demonstração de quem sabia com quem tratava. E foi quase em uma exclamação que disse: "Doutor, seja bem-vindo!" O sábio pareceu não se surpreender nem com a demonstração de respeito do farmacêutico, nem com o tratamento universitário. Docemente olhou um instante a armação cheia de medicamentos e respondeu: "Desejava falar-lhe em particular, senhor Bastos." O espanto do farmacêutico foi grande. Em que poderia ele ser útil ao homem, cujo nome corria mundo e de quem os jornais falavam com tão acendrado respeito? Seria dinheiro? Talvez. Um atraso no pagamento das rendas, quem sabe? E foi conduzindo o químico para o interior da casa, sob o olhar espantado do aprendiz, que por um momento deixou a mão descansar no grau, onde macerava uma tisana qualquer. Por fim achou ao fundo, bem ao fundo, o quartinho que lhe servia para exames médicos mais detidos ou para as pequenas operações, porque Bastos também operava. Sentaram-se e Flamel não tardou a expor. "Como o senhor deve saber, dedico-me à química. Tenho mesmo um nome respeitado no mundo sábio." "Sei perfeitamente, doutor. Mesmo tenho disso informado aqui aos meus amigos." "Obrigado. Pois bem, fiz uma grande descoberta extraordinária." Envergonhado com o seu entusiasmo, o sábio fez uma pausa e depois continuou: "Uma descoberta, mas não me convém, por ora, comunicar ao mundo sábio, compreende?" "Perfeitamente." Por isso precisava de 3 pessoas conceituadas, que fossem testemunhas de uma experiência dela, e me dessem um atestado em forma para resguardar a prioridade da minha invenção. O senhor sabe, há acontecimentos imprevistos e... "Certamente, não há dúvida." "Imagine o senhor que se trata de fazer ouro." "Como? O quê?" Fez Bastos, arregalando os olhos. "Sim, ouro," disse com firmeza Flamel. "Como?" "O senhor saberá," disse o químico secamente. "A questão do momento são as pessoas que devem assistir à experiência, não acha?" "Com certeza. É preciso que os seus direitos fiquem resguardados, porquanto..." "Uma delas," interrompeu o sábio, "é o senhor. As outras 2, o senhor Bastos fará o favor de indicar-me." O boticário esteve um instante a pensar, passando em revista os seus conhecimentos, e ao fim de uns 3 minutos perguntou: "O coronel Bentes lhe serve? Conhece?" "Não. O senhor sabe que não me dou com ninguém aqui. Posso garantir-lhe que é homem sério, rico e muito discreto." "É religioso?" "Faço-lhe esta pergunta," acrescentou Flamel logo, "porque temos que lidar com ossos de defunto e só estes servem." "Qual? É quase ateu." "Bem, aceito. E o outro?" Bastos voltou a pensar,
e dessa vez demorou-se um pouco mais, consultando a sua memória. Por fim falou. Será o tenente Carvalhais, o coletor, conhece? Como já lhe disse. É verdade. É homem de confiança, sério, mas... Que é que tem? É maçom. Melhor. E quando é? Domingo. Domingo os 3 irão lá em casa, assistir à experiência, e espero que não me recusarão as suas firmas para autenticar a minha descoberta. Está tratado. Domingo, conforme prometeram, as 3 pessoas respeitáveis de Tubiacanga foram à casa de Flamel, e dias depois, misteriosamente, ele desaparecia sem deixar vestígios ou explicação para o seu desaparecimento. 3. Tubiacanga era uma pequena cidade de 3 ou 4 mil habitantes, muito pacífica, em cuja estação, de onde em onde os expressos davam a honra de parar. Há 5 anos não se registrava nela um furto ou roubo. As portas e janelas só eram usadas porque o rio as usava. O único crime notado em seu pobre cadastro fora um assassinato por ocasião das eleições municipais. Mas, atendendo que o assassino era do partido do governo e a vítima da oposição, o acontecimento em nada alterou os hábitos da cidade, continuando ela a exportar o seu café e a mirar as suas casas baixas e acanhadas nas escassas águas do pequeno rio que a batizara. Mas, qual não foi a surpresa dos seus habitantes quando se veio a verificar nela um dos mais repugnantes crimes de que se tem memória? Não se tratava de um esquartejamento ou parricídio. Não era o assassinato de uma família inteira ou um assalto à coletoria. Era coisa pior, sacrílega aos olhos de todas as religiões e consciências. Violavam-se as sepulturas do sossego, do seu cemitério, do seu campo santo. Em começo, o coveiro julgou que fossem cães, mas, revisitando bem o muro, não encontrou senão pequenos buracos. Fechou-os. Foi inútil. No dia seguinte, um jazigo perpétuo arrombado e os ossos saqueados. No outro, um carneiro e uma sepultura rasa. Era gente ou demônio. O coveiro não quis mais continuar as pesquisas por sua conta. Foi ao subdelegado e a notícia espalhou-se pela cidade. A indignação na cidade tomou todas as feições e todas as vontades. A religião da morte precede todas e certamente será a última a morrer nas consciências. Contra a profanação, clamaram os 6 presbiterianos do lugar, os bíblias, como lhes chama o povo. Clamava o agrimensor Nicolau, antigo cadete, e positivista do rito Teixeira Mendes. Clamava o major Camanho, presidente da loja Nova Esperança. Clamavam o turco Miguel Abudala, negociante de armarinho, e o cético Belmiro, antigo estudante, que vivia ao Deus dará, bebericando Paraty nas tavernas. A própria filha do engenheiro residente da Estrada de Ferro, que vivia desdenhando aquele lugarejo, sem notar sequer os suspiros dos apaixonados locais, sempre esperando que o expresso trouxesse um príncipe a desposá-la. A linda e desdenhosa Cora não pôde deixar de compartilhar da indignação e do horror que tal ato provocara em todos do lugarejo. Que tinha ela com o túmulo de antigos escravos e humildes roceiros? Em que podia interessar aos seus lindos olhos pardos o destino de tão humildes ossos? Porventura o furto deles perturbaria o seu sonho de fazer radiar a beleza de sua boca, dos seus olhos e do seu busto nas calçadas do rio? De certo, não. Mas era a morte implacável e onipotente, de que ela também se sentia escrava, e que não deixaria um dia de levar a sua linda caveirinha para a paz eterna do cemitério. Aí Cora queria os seus ossos sossegados, quietos e comodamente descansando num caixão bem feito e num túmulo seguro, depois de ter sido a sua carne encanto e prazer dos vermes. O mais indignado, porém, era Pelino. O professor deitara artigo de fundo, imprecando, bramindo, gritando. Na história do crime, dizia ele, já bastante rica de fatos repugnantes como sejam o esquartejamento de Maria de Macedo, o estrangulamento dos irmãos Foco,
Não se registra um que o seja tanto como o saque às sepulturas do sossego. E a vila vivia em sobressalto. Nas faces não se lia mais paz. Os negócios estavam paralisados, os namoros suspensos. Dias e dias por sobre as casas pairavam nuvens negras, e à noite todos ouviam ruídos, gemidos, barulhos sobrenaturais. Parecia que os mortos pediam vingança. O saque, porém, continuava. Toda noite eram 2, 3 sepulturas abertas e esvaziadas de seu fúnebre conteúdo. Toda a população resolveu ir em massa guardar os ossos dos seus maiores. Foram cedo, mas em breve, cedendo à fadiga e ao sono, retirou-se um, depois outro, e pela madrugada já não havia nenhum vigilante. Ainda nesse dia, o coveiro verificou que 2 sepulturas tinham sido abertas e os ossos levados para destino misterioso. Organizaram então uma guarda. 10 homens decididos juraram perante o subdelegado vigiar durante a noite a mansão dos mortos. Nada houve de anormal na primeira noite, na segunda e na terceira. Mas, na quarta, quando os vigias já se dispunham a cochilar, um deles julgou lobrigar um vulto esgueirando-se por entre a quadra dos carneiros. Correram e conseguiram apanhar 2 dos vampiros. A raiva e a indignação, até aí sopitadas no ânimo deles, não se contiveram mais e deram tanta bordoada nos macabros ladrões que os deixaram estendidos como mortos. A notícia correu logo de casa em casa, e quando de manhã se tratou de estabelecer a identidade dos 2 malfeitores, foi diante da população inteira que foram neles reconhecidos o coletor Carvalhais e o coronel Bentes, rico fazendeiro e presidente da Câmara. Este último ainda vivia e, a perguntas repetidas que lhe fizeram, pôde dizer que juntava os ossos para fazer ouro e o companheiro que fugira era o farmacêutico. Houve espanto e houve esperanças. Como fazer ouro com ossos? Seria possível? Mas aquele homem rico, respeitado, como desceria ao papel de ladrão de mortos se a coisa não fosse verdade? Se fosse possível fazer, se daqueles míseros despojos fúnebres se pudesse fazer alguns contos de réis, como não seria bom para todos eles? O carteiro, cujo velho sonho era a formatura do filho, viu logo ali meios de consegui-la. Castrioto, o escrivão do juiz de paz, que no ano passado conseguiu comprar uma casa, mas ainda não a pudera cercar, pensou no muro que lhe devia proteger a horta e a criação. Pelos olhos do sitiante Marques, que andava desde anos atrapalhado para arranjar um pasto, pensou logo no prado verde do Costa, onde os seus bois engordariam e ganhariam forças. Às necessidades de cada um, aqueles ossos que eram ouro viriam atender, satisfazer e felicitá-los. E aqueles 2 ou 3 milhares de pessoas, homens, crianças, mulheres, moços e velhos, como se fossem uma só pessoa, correram à casa do farmacêutico. A desinteligência não tardou a surgir. Os mortos eram poucos e não bastavam para satisfazer a fome dos vivos. Houve facadas, tiros, cachações. Pelino esfaqueou o turco por causa de um fêmur e mesmo entre as famílias questões surgiram. Unicamente o carteiro e o filho não brigaram. Andaram juntos e de acordo. E houve uma vez que o pequeno, uma esperta criança de 11 anos, até aconselhou ao pai: "Papai, vamos aonde está a mamãe. Ela era tão gorda." De manhã, o cemitério tinha mais mortos do que aqueles que recebera em 30 anos de existência. Uma única pessoa lá não estivera, não matara nem profanara sepulturas. Fora o bêbedo Belmiro. Entrando numa venda meio aberta e nela não encontrando ninguém, enchera uma garrafa de Paraty e se deixara ficar a beber sentado à margem do Tubiacanga, vendo escorrer mansamente as suas águas sobre o áspero leito de granito. Ambos, ele e o rio, indiferentes ao que já viram, mesmo à fuga do farmacêutico, com o seu Potosí e o seu segredo, sob o dossel eterno das estrelas. O
homem que sabia javanês. Em uma confeitaria, certa vez, ao meu amigo Castro, contava eu as partidas que havia pregado às convicções e às respeitabilidades para poder viver. Houve mesmo uma dada ocasião, quando estive em Manaus, em que fui obrigado a esconder a minha qualidade de bacharel, para mais confiança obter dos clientes, que afluíam ao meu escritório de feiticeiro e adivinho. Contava eu isso. O meu amigo ouvia-me calado, embevecido, gostando daquele meu Gil Blas vivido, até que, em uma pausa da conversa, ao esgotarmos os copos, observou a esmo: "Tens levado uma vida bem engraçada, Castelo. Só assim se pode viver. Isto de uma ocupação única, sair de casa a certas horas, voltar a outras, aborrece, não achas? Não sei como me tenho aguentado lá no consulado. Cansa-se, mas não é disso que me admiro. O que me admira é que tenhas corrido tantas aventuras aqui, neste Brasil imbecil e burocrático." "Qual? Aqui mesmo, meu caro Castro, se podem arranjar belas páginas de vida. Imagina tu que eu já fui professor de javanês." "Quando?" "Aqui, depois que voltaste do consulado." "Não, antes. E por sinal fui nomeado cônsul por isso." "Conta lá como foi. Bebes mais cerveja?" "Bebo." Mandamos buscar mais outra garrafa, enchemos os copos e continuei. Eu tinha chegado havia pouco ao Rio e estava literalmente na miséria. Vivia fugido de casa, de pensão em casa de pensão, sem saber onde e como ganhar dinheiro, quando li no Jornal do Comércio o anúncio seguinte: "Precisa-se de um professor de língua javanesa, cartas, etc." "Ora", disse cá comigo, "está ali uma colocação que não terá muitos concorrentes. Se eu capiscasse 4 palavras, ia apresentar-me." Saí do café e andei pelas ruas, sempre a imaginar-me professor de javanês, ganhando dinheiro, andando de bonde, sem encontros desagradáveis com os cadáveres. Insensivelmente dirigi-me à Biblioteca Nacional. Não sabia bem que livro iria pedir, mas entrei, entreguei o chapéu ao porteiro, recebi a senha e subi. Na escada, acudiu-me pedir a Grande Encyclopédie, letra J, a fim de consultar o artigo relativo a Java e à língua javanesa. Dito e feito. Fiquei sabendo, ao fim de alguns minutos, que Java era uma grande ilha do arquipélago de Sonda, colônia holandesa, e o javanês, língua aglutinante do grupo malaio-polinésio, possuía uma literatura digna de nota e escrita em caracteres derivados do velho alfabeto hindu. A enciclopédia dava-me indicação de trabalhos sobre a tal língua malaia, e não tive dúvidas em consultar um deles. Copiei o alfabeto, a sua pronunciação figurada, e saí. Andei pelas ruas perambulando e mastigando letras. Na minha cabeça dançavam hieróglifos. De quando em quando consultava as minhas notas. Entrava nos jardins e escrevia estes calungas na areia para guardá-los bem na memória e habituar a mão a escrevê-los. À noite, quando pude entrar em casa sem ser visto, para evitar indiscretas perguntas do encarregado, ainda continuei no quarto a engolir o meu ABC malaio. E com tanto afinco levei o propósito que de manhã o sabia perfeitamente. Convenci-me que aquela era a língua mais fácil do mundo e saí, mas não tão cedo que não me encontrasse com o encarregado dos aluguéis dos cômodos. "Senhor Castelo, quando salda a sua conta?" Respondi-lhe então eu com a mais encantadora esperança. "Breve, espere um pouco. Tenha paciência. Vou ser nomeado professor de javanês e..." Por aí o homem interrompeu-me. "Que diabo vem a ser isso, senhor Castelo?" Gostei da diversão e ataquei o patriotismo do homem. "É uma língua que se fala lá pelas bandas do Timor. Sabe onde é?" Oh, alma ingênua! O homem esqueceu-se da minha dívida e disse-me com aquele falar forte dos portugueses. Eu, cá por mim, não sei bem. Mas ouvi dizer que são umas terras que temos lá para os lados de Macau. E o senhor sabe isso, senhor Castelo?
Animado com esta saída feliz que me deu o javanês, voltei a procurar o anúncio. Lá estava ele. Resolvi animosamente propor-me ao professorado do idioma oceânico. Redigi a resposta, passei pelo jornal e lá deixei a carta. Em seguida, voltei à biblioteca e continuei os meus estudos de javanês. Não fiz grandes progressos nesse dia. Não sei se por julgar o alfabeto javanês o único saber necessário a um professor de língua malaia, ou se por ter me empenhado mais na bibliografia e história literária do idioma que ia ensinar. Ao cabo de 2 dias, recebia eu uma carta para ir falar ao Dr. Manuel Feliciano Soares Albernaz, barão de Jacuecanga, à rua Conde de Bonfim. Não me recordo bem que número. É preciso não te esqueceres que entre mentes continuei estudando o meu malaio, isto é, o tal javanês. Além do alfabeto, fiquei sabendo o nome de alguns autores. Também perguntar e responder "Como está o senhor?" e 2 ou 3 regras de gramática, lastrado todo esse saber com 20 palavras do léxico. Não imaginas as grandes dificuldades com que lutei para arranjar os 400 réis da viagem. É mais fácil, podes ficar certo, aprender o javanês. Fui a pé. Cheguei suadíssimo e, com um maternal carinho, às anosas mangueiras que se perfilavam em alameda diante da casa do titular, me receberam, me acolheram e me reconfortaram. Em toda a minha vida, foi o único momento em que cheguei a sentir a simpatia da natureza. Era uma casa enorme que parecia estar deserta. Estava maltratada, mas não sei por que me veio pensar que nesse maltratamento havia mais desleixo e cansaço de viver que mesmo pobreza. Devia haver anos que não era pintada. As paredes descascavam e os beirais do telhado, daquelas telhas vidradas de outros tempos, estavam desguarnecidos aqui e ali, como dentaduras decadentes ou mal cuidadas. Olhei um pouco o jardim e vi a pujança vingativa com que a tiririca e o carrapicho tinham expulsado os tinhorões e as begônias. Os crótons continuavam, porém, a viver com a sua folhagem de cores mortiças. Bati. Custaram-me a abrir. Veio, por fim, um antigo preto africano, cujas barbas e cabelo de algodão davam à sua fisionomia uma aguda impressão de velhice, doçura e sofrimento. Na sala, havia uma galeria de retratos. Arrogantes senhores de barba em colar se perfilavam enquadrados em imensas molduras douradas. E doces perfis de senhoras em bandós, com grandes leques, pareciam querer subir aos ares, enfunadas pelos redondos vestidos a balão. Mas daquelas velhas coisas, sobre as quais a poeira punha mais antiguidade e respeito, a que gostei mais de ver foi um belo jarrão de porcelana da China, ou da Índia, como se diz. Aquela pureza da louça, a sua fragilidade, a ingenuidade do desenho e aquele seu fosco brilho de luar, diziam-me a mim que aquele objeto tinha sido feito por mãos de criança, a sonhar, para encanto dos olhos fatigados dos velhos desiludidos. Esperei um instante o dono da casa. Tardou um pouco. Um tanto trôpego, com o lenço de alcobaça na mão, tomando veneravelmente o cimonte de antanho, foi cheio de respeito que o vi chegar. Tive vontade de ir-me embora. Mesmo se não fosse ele o discípulo, era sempre um crime mistificar aquele ancião, cuja velhice trazia à tona do meu pensamento alguma coisa de augusto, de sagrado. Hesitei, mas fiquei. Eu sou, avancei, o professor de javanês que o senhor disse precisar. Sente-se, respondeu meu velho. O senhor é daqui? Do Rio? Não, sou de Canavieiras. Como? Fez ele. Fale um pouco mais alto, que sou surdo. Sou de Canavieiras, na Bahia, insisti eu. Onde fez os seus estudos? Em São Salvador. E onde aprendeu o javanês? Indagou ele com aquela teimosia peculiar aos velhos. Não contava com essa pergunta, mas imediatamente arquitetei uma mentira. Contei-lhe que meu pai era javanês. Tripulante de um navio mercante, viera ter à Bahia, estabelecera-se nas proximidades de Canavieiras como pescador
casara, prosperara, e fora com ele que aprendi javanês. E ele acreditou? E o físico? Perguntou meu amigo, que até então me ouvira calado. Não sou, objetei, lá muito diferente de um javanês. Estes meus cabelos corridos, duros e grossos, e a minha pele basané podem dar-me muito bem o aspecto de um mestiço de malaio. Tu sabes bem que entre nós há de tudo. Índios, malaios, taitianos, malgaches, guanches, até godos. É uma comparsaria de raças e tipos de fazer inveja ao mundo inteiro. Bem, fez o meu amigo. Continua. O velho, emendei eu, ouvia-me atentamente. Considerou demoradamente o meu físico, pareceu que me julgava de fato filho de malaio e perguntou-me com doçura. Então, está disposto a ensinar-me javanês? A resposta saiu-me sem querer. Pois não. O senhor há de ficar admirado. Aduziu o barão de Jacuecanga, que eu, nesta idade, ainda queira aprender qualquer coisa, mas... Não tenho que admirar. Tem-se visto exemplos e exemplos muito fecundos. O que eu quero, meu caro senhor? Castelo, adiantei eu. O que eu quero, meu caro senhor Castelo, é cumprir um juramento de família. Não sei se o senhor sabe que eu sou neto do conselheiro Albernaz, aquele que acompanhou Pedro I quando abdicou. Voltando de Londres, trouxe para aqui um livro em língua esquisita, a que tinha grande estimação. Fora um hindu ou siamês que lhe o dera, em Londres, em agradecimento a não sei que serviço prestado por meu avô. Ao morrer meu avô, chamou meu pai e lhe disse: Filho, tenho este livro aqui escrito em javanês. Disse-mo quem mo deu que ele evita desgraças e traz felicidades para quem o tem. Eu não sei nada ao certo. Em todo caso, guarda-o. Mas se queres que o fado que me deitou o sábio oriental se cumpra, faze com que teu filho o entenda, para que sempre a nossa raça seja feliz. Meu pai, continuou o velho barão, não acreditou muito na história. Contudo, guardou o livro. Às portas da morte, ele mo deu e disse-me o que prometera ao pai. Em começo, pouco caso fiz da história do livro. Deitei-o a um canto e fabriquei minha vida. Cheguei até a esquecer-me dele. Mas de uns tempos a esta parte, tenho passado por tanto desgosto, tantas desgraças têm caído sobre a minha velhice, que me lembrei do talismã da família. Tenho que o ler, que o compreender, se não quero que os meus últimos dias anunciem o desastre da minha posteridade. E para entendê-lo, é claro que preciso entender o javanês. Eis aí. Calou-se, e notei que os olhos do velho se tinham orvalhado. Enxugou discretamente os olhos e perguntou-me se queria ver o tal livro. Respondi-lhe que sim. Chamou o criado, deu-lhe as instruções e explicou-me que perdera todos os filhos, sobrinhos, só lhe restando uma filha casada, cuja prole, porém, estava reduzida a um filho, débil de corpo e de saúde frágil e oscilante. Veio o livro. Era um velho calhamaço, um in quarto antigo, encadernado em couro, impresso em grandes letras, em um papel amarelado e grosso. Faltava a folha de rosto, e por isso não se podia ler a data da impressão. Tinha ainda umas páginas de prefácio, escritas em inglês, onde li que se tratava das histórias do príncipe Kulanga, escritor javanês de muito mérito. Logo informei disso o velho barão, que, não percebendo que eu tinha chegado aí pelo inglês, ficou tendo em alta consideração o meu saber malaio. Estive ainda folheando o cartapácio, a alaia de quem sabe magistralmente aquela espécie de Vasconso, até que afinal contratamos as condições de preço e de hora, comprometendo-me a fazer com que ele lesse o tal alfarrábio antes de 1 ano. Dentro em pouco dava a minha primeira lição, mas o velho não foi tão diligente quanto eu. Não conseguia aprender a distinguir e a escrever nem sequer 4 letras. Enfim, com metade do alfabeto levamos 1 mês, e o senhor barão de Jacuecanga não ficou lá muito senhor da matéria. Aprendia e desaprendia. A filha e o genro, penso que até aí nada sabiam da história do livro, vieram a ter notícias do estudo do velho.
Não se incomodaram. Acharam graça e julgaram a coisa boa para distraí-lo. Mas com o que tu vais ficar assombrado, meu caro Castro, é com a admiração que o genro ficou tendo pelo professor de javanês. Que coisa única! Ele não se cansava de repetir. É um assombro, tão moço. Se eu soubesse isso, onde estava? O marido de Dona Maria da Glória, assim se chamava a filha do barão, era desembargador, homem relacionado e poderoso, mas não se pejava em mostrar diante de todo o mundo a sua admiração pelo meu javanês. Por outro lado, o barão estava contentíssimo. Ao fim de 2 meses, desistira da aprendizagem e pedira-me que lhe traduzisse, um dia sim, outro não, um trecho do livro encantado. Bastava entendê-lo, disse ele. Nada se opunha que outrem o traduzisse e ele ouvisse. Assim evitava a fadiga do estudo e cumpria o encargo. Sabes bem que até hoje nada sei de javanês, mas compus umas histórias bem tolas e impingias ao velhote como sendo do Crônicon. Como ele ouvia aquelas bobagens! Ficava estático, como se estivesse a ouvir palavras de um anjo, e eu crescia aos seus olhos. Fez-me morar em sua casa, enchia-me de presentes, aumentava-me o ordenado. Passava, enfim, uma vida regalada. Contribuiu muito para isso o fato de vir ele a receber uma herança de um seu parente esquecido que vivia em Portugal. O bom velho atribuiu a coisa ao meu javanês, e eu estive quase a crê-lo também. Fui perdendo os remorsos, mas, em todo caso, sempre tive medo que me aparecesse pela frente alguém que soubesse o tal patuá malaio. E esse meu temor foi grande quando o doce barão me mandou com uma carta ao Visconde de Caruru para que me fizesse entrar na diplomacia. Fiz-lhe todas as objeções, a minha fealdade, a falta de elegância, o meu aspecto tagalo. Qual? Retrucava ele. Vá, menino, você sabe javanês. Fui. Mandou-me o Visconde para a Secretaria dos Estrangeiros com diversas recomendações. Foi um sucesso. O diretor chamou os chefes de seção. Vejam só um homem que sabe javanês. Que portento! Os chefes de seção levaram-me aos oficiais e amanuenses, e houve um destes que me olhou mais com ódio do que com inveja ou admiração. E todos diziam, então sabe javanês? É difícil. Não há quem o saiba aqui. O tal amanuense, que me olhou com ódio, acudiu então. É verdade, mas eu sei Kanak. O senhor sabe? Disse-lhe que não e fui à presença do ministro. A alta autoridade levantou-se, pôs as mãos às cadeiras, consertou o pincenez no nariz e perguntou. Então, sabe javanês? Respondi-lhe que sim. E à sua pergunta, onde o tinha aprendido, contei-lhe a história do tal pai javanês. Bem, disse-me o ministro, o senhor não deve ir para a diplomacia. O seu físico não se presta. O bom seria um consulado na Ásia ou Oceania. Por ora não há vaga, mas vou fazer uma reforma e o senhor entrará. De hoje em diante, porém, fica adido ao meu ministério e quero que, para ano, parta para Bali, onde vai representar o Brasil no Congresso de Linguística. Estude, leia o Ovelac, o Max Müller e outros. Imagina tu que eu até aí nada sabia de javanês, mas estava empregado e iria representar o Brasil em um congresso de sábios. O velho barão veio a morrer, passou o livro ao genro para que o fizesse chegar ao neto, quando tivesse a idade conveniente, e fez-me uma deixa no testamento. Pus-me com afã no estudo das línguas malaio-polinésicas, mas não havia meio. Bem jantado, bem vestido, bem dormido, não tinha energia necessária para fazer entrar na cachola aquelas coisas esquisitas. Comprei livros, assinei revistas, Revue Anthropologique et Linguistique, Proceedings of the English Oceanic Association, Arquivo Glotológico Italiano, o diabo, mais nada. E a minha fama crescia. Na rua, os informados apontavam-me dizendo aos outros, lá vai o sujeito que sabe javanês. Nas livrarias, os gramáticos consultavam-me sobre a colocação dos pronomes no tal jargão das ilhas de Sonda. Recebia cartas dos eruditos do interior. Os jornais citavam o meu saber.
e recusei aceitar uma turma de alunos sequiosos de entenderem o tal javanês. A convite da redação, escrevi no Jornal do Comércio um artigo de 4 colunas sobre a literatura javanesa antiga e moderna. Como, se tu nada sabias? Interrompeu-me o atento Castro. Muito simplesmente, primeiramente descrevi a ilha de Java, com o auxílio de dicionários e umas poucas publicações de geografias. E depois citei a mais não poder. E nunca duvidaram? Perguntou-me ainda o meu amigo. Nunca. Isto é, uma vez quase fico perdido. A polícia prendeu um sujeito, um marujo, um tipo bronzeado que só falava uma língua esquisita. Chamaram diversos intérpretes, ninguém o entendia. Fui também chamado com todos os respeitos que a minha sabedoria merecia, naturalmente. Demorei-me em ir, mas fui afinal. O homem já estava solto, graças à intervenção do cônsul holandês, a quem ele se fez compreender com meia dúzia de palavras holandesas. E o tal marujo era javanês. Uf! Chegou, enfim, a época do congresso, e lá fui para a Europa. Que delícia! Assisti à inauguração e às sessões preparatórias. Inscreveram-me na sessão do Tupi-Guarani e eu abalei para Paris. Antes, porém, fiz publicar no Mensageiro de Bali o meu retrato, notas biográficas e bibliográficas. Quando voltei, o presidente pediu-me desculpas por ter me dado aquela sessão. Não conhecia os meus trabalhos e julgara que, por ser eu americano brasileiro, me estava naturalmente indicada a sessão do Tupi-Guarani. Aceitei as explicações e até hoje ainda não pude escrever as minhas obras sobre o javanês, para lhe mandar, conforme prometi. Acabado o congresso, fiz publicar extratos do artigo do Mensageiro de Bali em Berlim, em Turim e em Paris, onde os leitores de minhas obras me ofereceram um banquete, presidido pelo senador Gouraud. Custou-me toda essa brincadeira, inclusive o banquete que me foi oferecido, cerca de 10.000 francos, quase toda a herança do crédulo e bom barão de Jacuecanga. Não perdi meu tempo nem meu dinheiro. Passei a ser uma glória nacional. E, ao saltar no Cais Farouques, recebi uma ovação de todas as classes sociais e o presidente da República, dias depois, convidava-me para almoçar em sua companhia. Dentro de 6 meses fui despachado cônsul em Havana, onde estive 6 anos e para onde voltarei, a fim de aperfeiçoar os meus estudos das línguas da Malaia, Melanésia e Polinésia. É fantástico, observou Castro, agarrando o copo de cerveja. Olha, se não fosse estar contente, sabes que ia ser? Quê? Bacteriologista eminente. Vamos? Vamos. Como o homem chegou. Deus está morto. A sua piedade pelos homens matou-o. Nietzsche. 1. A polícia da República, como toda gente sabe, é paternal e compassiva no tratamento das pessoas humildes que dela necessitam. E sempre, quer se trate de humildes, quer de poderosos, a velha instituição cumpre religiosamente a lei. Vem-lhe daí o respeito que aos políticos os seus empregados tributam e a procura que ela merece desses homens, quase sempre interessados no cumprimento das leis que discutem e votam. O caso que vamos narrar não chegou ao conhecimento do público, certamente devido à pouca atenção que lhe deram os repórteres. E é pena, pois se assim não fosse, teriam nele encontrado pretexto para clichês bem macabramente mortuários que alegrassem as páginas de suas folhas volantes. O delegado que funcionou na questão talvez não tivesse notado o grande alcance de sua obra. E tanto isso é de admirar quanto as consequências do fato concordam com luxuriantes sorites de um filósofo sempre capaz de sugerir, do pé para a mão, novíssimas estéticas aos necessitados de apresentá-las ao público bem informado. Sabedores de acontecimento de tal monta, não nos era possível deixar de narrá-lo com alguma minudência, para a edificação dos delegados passados, presentes e futuros. Naquela manhã tinha a delegacia um movimento desusado. Passavam-se semanas sem que houvesse uma simples prisão, uma pequena admoestação.
A circunscrição era pacata e ordeira. Pobre, não havia furtos. Sem comércio, não havia gatunos. Sem indústria, não havia vagabundos, graças à sua extensão e aos capoeirões que lá havia. Os que não tinham domicílio arranjavam-no facilmente em choças ligeiras sobre chãos de outros donos mal conhecidos. Os regulamentos policiais não encontravam emprego. Os funcionários do distrito viviam descansados e sem desconfiança olhavam a população do lugarejo. Compunha-se o destacamento de 1 cabo e 3 soldados. Todos os 4 gente simples, esquecida de sua condição de sustentáculos do Estado. O comandante, um cabo gordo que falava arrastando a voz, com a cantante preguiça de um carro de bois a chiar. Habitava com a família um rancho próximo e plantava ao redor melancias, colhendo-as de polpa bem rosada e doce pelo verão inflexível da nossa terra. Um dos soldados tecia redes de pescaria, chumbava-as com cuidado para dar cerco às tainhas, e era de vê-las saltar por cima do fruto de sua indústria com a agilidade de acrobatas. Agilidade surpreendente naqueles entes sem mãos e pernas diferenciadas. Um outro camarada matava o ócio pescando de caniço e quase nunca pescava crocorocas, pois diante do mar, da sua infinita grandeza, distraía-se, lembrando-se das quadrinhas que vinha compondo em louvor de uma beleza local. Tinham também os inspetores de polícia essa concepção idílica e não se aborreciam no morno vilarejo. Conceição, um deles, fabricava carvão e os plantões os fazia junto às caieiras, bem protegidas por cruzes toscas para que o tinhoso não entrasse nelas e fabricasse cinza em vez do combustível das engomadeiras. Um seu colega, de nome Nunes, aborrecido com o ar elísico daquela delegacia, imaginou quebrá-lo e lançou o jogo do bicho. Era uma coisa inocente. O mínimo da pule, 1 vintém, o máximo, 200 réis. Mas ao chegar à riqueza do lugar, aí pelo tempo do caju, quando o sol saudoso da tarde dourava as areias e os frutos amarelos e vermelhos mais se entumeciam nos cajueiros frágeis, jogavam-se pules de 10 tostões. Vivia tudo em paz. O delegado não aparecia. Se o fazia de mês em mês, de semestre em semestre, de ano em ano, logo perguntava: houve alguma prisão? Respondiam alvissareiros: não, doutor. E a fronte do doutor se anuviava, como se sentisse naquele desuso do xadrez a morte próxima do Estado, da civilização e do progresso. De onde em onde, porém, havia um caso de defloramento, e este era o delito, o crime, a infração do lugarejo. Um crime, uma infração, um delito muito próprio do paraíso, que o tempo, porém, levou a ser julgado pelos policiais, quando, nas primeiras eras das nossas origens bíblicas, o fora pelo próprio Deus. Em geral, os inspetores por eles mesmos resolviam o caso. Davam paternos conselhos suasórios, e a lei sagrava o que já havia sido abençoado pelas prateadas folhas das imbaúbas, nos capoeirões cerrados. Não quis, porém, o delegado deixar que os seus subordinados liquidassem aquele caso. A paciente era filha do Sambabaia, chefe político do partido do senador Melaço. E o agente era eleitor do partido contrário a Melaço. O programa do partido de Melaço era não fazer coisa alguma, e o do contrário tinha o mesmo ideal. Ambos, porém, se diziam adversários de morte, e essa oposição, refletindo-se no caso, embaraçava sobremodo o subdelegado. Interrogado, confessara-se o agente pronto a reparar o mal. E, desde há muito, a paciente dera a tal respeito a sua indispensável opinião. A autoridade, entretanto, hesitava, por causa da incompatibilidade política do casal. As audiências se sucediam e aquela era já a 4ª. Estavam os soldados atônitos com tanta demora, provinda de não saber bem o delegado se, unindo mais uma vez o par, não iria o caso desgostar Melaço e mesmo o seu adversário, Jati, ambos senadores poderosos, aquele do governo e este da oposição. E desgostar qualquer deles punha em perigo o seu emprego, porque quase sempre entre nós a oposição passa a ser governo e o governo oposição instantaneamente.
O consentimento dos rapazes não bastava ao caso. Era preciso, além, uma reconciliação ou uma simples adesão política. Naquela manhã, o delegado tomava mais uma vez o depoimento do agente, inquirindo-o desta forma: Já se resolveu? Pois não, doutor. Estou inteiramente a seu dispor. Não é bem ao meu. Quero saber se o senhor tem intenção. De quê, doutor? De casar? Pois não, doutor. Não é de casar. Isto já sei. É. Mas de que deve ser então, doutor? De entrar para o partido do doutor Melasso. Eu sempre, doutor, fui pelo doutor Jati. Não posso. Que tem uma coisa com a outra. O senhor divide o seu voto. A metade dá para um e a outra metade para outro. Está aí. Mas como? Ora, o senhor saberá arranjar as coisas da melhor forma. E se o fizer com habilidade, ficarei contente e o senhor será feliz, porquanto pode arranjar tanto com um como com outro, conforme andar a política no próximo quadriênio, um lugar de guarda dos mangues. Não há vaga, doutor. Qual? Há sempre vaga, meu caro. O Felizardo não se tem querido alistar. Não nasceu aqui, há de fora. É estrangeiro. E dessa maneira não pode continuar a fiscalizar os mangues. É vaga certa. O senhor adere ou antes divide a votação? Divido, doutor. Pois então. Por aí, um dos inspetores veio avisar de que o guarda civil de nome Rani lhe queria falar. O doutor, com sono, estremeceu. Era coisa do chefe, do geral lá de baixo, e de relance viu o seu hábil trabalho de harmonizar Jati e Melasso perdido inteiramente. Talvez por causa de não ter, naquele ano, efetuado sequer uma prisão. Estava na rua, suspendeu o interrogatório e veio receber o visitador com muita angústia no coração. Que seria? Doutor? Foi logo dizendo o guarda. Temos um louco. Diante daquele caso novo, o delegado quis refletir, mas logo o guarda emendou. O doutor Seeley. Era assim o nome do ajudante do geral inacessível, e dele os delegados têm mais medo do que do chefe supremo todo-poderoso. Rani continuou. O doutor Seeley mandou dizer que o senhor o prendesse e o enviasse à central. Com sono, pensou bem que esse negócio de reclusão de loucos é por demais grave e delicado. E não era propriamente da sua competência fazê-lo, a menos que fossem sem eira nem beira ou ameaçassem a segurança pública. Pediu a Rani que o esperasse e foi consultar o escrivão. Este serventuário vivia ali de mau humor. O sossego da delegacia o aborrecia, não porque gostasse da agitação pela agitação, mas pelo simples fato de não perceber emolumentos ou quer que seja, tendo que viver de seus vencimentos. Aconselhou-se com ele o delegado e ficou perfeitamente informado do que dispunham a lei e a praxe. Mas, Seeley... Voltando à sala, o guarda reiterou as ordens do auxiliar, contando também que o louco estava em Manaus. Se o próprio Seeley não o mandava buscar, elucidou o guarda, era porque competia a com sono deter o homem. Porquanto a sua delegacia tinha costas do oceano e de Manaus se vinha por mar. É muito longe, objetou o delegado. O guarda teve o cuidado de explicar que Seeley já vira a distância no mapa e era bem reduzida. Obra de palmo e meio. Com sono perguntou ainda. Qual a profissão do homem? É empregado da delegacia fiscal. Tem pai? Tem. Pensou o delegado que competia ao pai o pedido de internação, mas o guarda adivinhou-lhe o pensamento e afirmou. Eu o conheço muito e meu primo é cunhado dele. Estava já com sono, irritado com as objeções do escrivão, e desejava servir a Seeley, tanto mais que o caso desafiava sua competência policial. A lei era ele, e mandou fazer o expediente. Após o que, tratou com sono de ultimar o enlace de Melasso e Jati, por intermédio do casamento da filha do Sambabaia. Tudo ficou assentado da melhor forma, e em pequena hora voltava o delegado para as ruas onde não policiava, satisfeito consigo mesmo e com a sua tríplice obra, pois não convém esquecer a sua caridosa intervenção no caso do louco de Manaus. Tomava a condução que o devia trazer à cidade,
quando a lembrança do meio de transporte do dementado lhe foi presente. Ao guarda civil, ao representante de Seeley na zona, perguntou por esse instante: como há de vir o sujeito? O guarda, sem atender diretamente à pergunta, disse: doutor, ele está muito furioso. Consono pensou um instante. Lembrou-se dos seus estudos e acudiu. Talvez um couro assado, ou Minas Gerais não serve? Vou requisitá-lo. Honey, que tinha prática do serviço e conhecimento dos compassivos processos policiais, refletiu. Doutor, não é preciso tanto. O carro forte basta para trazer o homem. Concordou com o sono e olhou às alturas um instante, sem notar as nuvens que vagavam sem rumo certo entre o céu e a terra. 2. Seeley, o Dr. Seeley, bem como com sono, graças à prática que tinham do ofício, dispunham da liberdade dos seus pares com a maior facilidade. Tinham substituído os graves exames íntimos provocados pelos deveres de seus cargos, as perigosas responsabilidades que lhes são próprias, pelo automático ato de uma assinatura rápida. Era um contínuo trazer um ofício, logo, sem bem pensar no que faziam, sem lê-lo até, assinavam e ia com essa assinatura um sujeito para a cadeia, onde ficava aguardando que se lembrasse de retirá-lo de lá, a sua mão distraída e ligeira. Assim era. E foi sem dificuldade que atendeu ao pedido de Consono no que toca ao carro forte. Prontamente deu as ordens para que fosse fornecida a seu colega a masmorra ambulante. Pior do que masmorra, do que solitária, pois nessas prisões sente-se ainda a algidez da pedra, alguma coisa ainda de meiguice, de sepultura, mas ainda assim de meiguice. Mas no tal carro feroz é tudo ferro, a inexorável antipatia do ferro na cabeça, ferro nos pés. Aos lados uma igaçaba de ferro em que se vem sentado imóvel e para a qual se entra pelo próprio pé. É blindada e quem vai nela, levado aos trancos e barrancos de seu respeitável peso e do calçamento das vias públicas, tem a impressão de que se lhe quer poupar a morte por um bombardeio de grossa artilharia para ser empalado aos olhos de um sultão, um requinte de potentado asiático. Essa prisão de Calístenes, blindada, chapeada, couraçada, foi posta em movimento. E saiu abalando o calçamento, a chocalhar ferragens, a trovejar pelas ruas afora em busca de um inofensivo. O homem, como dizem eles, era um ente pacato, lá dos confins de Manaus, que tinha a mania da astronomia e abandonara, não de todo, mas quase totalmente, a terra pelo céu inacessível. Vivia com o pai velho nos arrabaldes da cidade e construíra na chácara de sua residência um pequeno observatório, onde montou lunetas que lhe davam pasto à inocente mania. Julgando insuficientes o olhar e as lentes para chegar ao perfeito conhecimento da Aldebaran longínqua, atirou-se ao cálculo, à inteligência pura, à matemática e a estudar com afinco e fúria de um doido ou de um gênio. Em uma terra inteiramente entregue à chatinagem e à veniaga, Fernando foi tomando a fama de louco, e não era ela sem algum motivo. Certos gestos, certas despreocupações e mesmo outras manifestações mais palpáveis pareciam justificar o julgamento comum. Entretanto, ele vivia bem com o pai e cumpria os seus deveres razoavelmente. Porém, parentes oficiosos e outros longínquos aderentes entenderam curá-lo, como se curassem assomos de alma e anseios de pensamento. Não lhes vinha tal propósito de perversidade inata, mas de estultice congênita, juntamente com a comiseração explicável em parentes. Julgavam que o ser descompassado envergonhava a família, e esse julgamento era reforçado pelos cochichos que ouviam de alguns homens esforçados por parecerem inteligentes. O mais célebre deles era o doutor Barrado, um catita do lugar, cheiroso e apurado no corte das calças. Possuía esse doutor a obsessão das coisas extraordinárias, transcendentes, sem par, originais. E, como sabia Fernando, simples e desdenhoso pelos mandões, supôs que ele, com esse procedimento, censurava Barrado por demais mesureiro com os magnates. Começou então Barrado a dizer que Fernando não sabia astronomia.
Ora, este último não afirmava semelhante coisa. Lia, estudava e contava o que lia, mais ou menos o que aquele fazia nas salas, com os ditos e opiniões dos outros. Houve quem o desmentisse. Teimava, no entanto, barrado no propósito. Entendeu também de estudar uma astronomia, e bem oposta à de Fernando, a astronomia do centro da Terra. O seu compêndio favorito era A Morgadinha de Val Flor e os livros auxiliares, A Dama de Montsoreau e O Rei dos Grilhetas, numa biblioteca de Herschel. Com isso, e cantando, e espalhando que Fernando vivia nas tascas com vagabundos, auxiliado pelo poeta Machino, o jornalista Cosmético e o antropologista Tucolas, que fazia as sábias mensurações nos crânios das formigas, conseguiu remover os simplórios parentes de Fernando, e foi bastante que, de parente para conhecido, de conhecido para Rane, de Rane para Cile e com sono, as coisas se encadeassem e fosse obtida a ordem de partida daquela fortaleza couraçada, roncando pelas ruas, chocalhando ferragens, abalando calçadas, para ponto tão longínquo. Quando, porém, o carro chegou à praça mais próxima, foi que o cocheiro lembrou-se de que não lhe tinham ensinado onde ficava Manaus. Voltou, e Cile, com a energia de sua origem britânica, determinou que fretassem uma falua e fossem a reboque do primeiro paquete. Sabedor do caso, e como tivesse conhecimento de que Fernando era desafeto do poderoso chefe político Sofonias, Barrado, que desde muito lhe queria ser agradável, calou o seu despeito. Apresentou-se pronto para auxiliar a diligência. Esse chefe político dispunha de um prestígio imenso e nada entendia de astronomia, mas naquele tempo era a ciência da moda e tinham em grande consideração os membros da Sociedade Astronômica, da qual Barrado queria fazer parte. Sofonias influía nas eleições da sociedade, como em todas as outras, e podia determinar que Barrado fosse escolhido. Andava, portanto, o doutor captando a boa vontade da potente influência eleitoral, esperando obter, depois de eleito, o lugar de diretor-geral das estrelas de segunda grandeza. Não é de estranhar, pois, que aceitasse tão árdua incumbência, e, com Rane e Carrião, veio até a praia. Mas não havia canoa, caique, bote, jangada, catraia, chalana, falua, lancha, calunga, poveiro, peru, macacuano, pontão, alvarenga, saveiro que os quisesse levar a tais alturas. Rane desesperava, mas o companheiro, lembrando-se dos seus conhecimentos de astronomia, indicou um alvitre. O carro pode ir boiando. Como, doutor? É de ferro. Muito pesado, doutor. Qual o quê? O Minas, o Aragão, o São Paulo não boiam? Ele vai sim. E os burros? Irão a nadar, rebocando o carro. Curvou-se o guarda diante do saber do doutor e deixou-lhe a missão confiada, conforme as ordens terminantes que recebera. A calistênica entrou pela água dentro, consoante as ordens promanadas do saber de Barrado, e logo que achou água suficiente, foi ao fundo com grande desprezo pela hidrostática do doutor. Os burros, que tinham sempre protestado contra a física do jovem sábio, partiram os arreios e salvaram-se. E graças a uma poderosa cábria, pôde a Almanjarra ser salva também. Havia poucos paquetes para Manaus e o tempo urgia. Barrado tinha ordem franca de fazer o que quisesse. Não hesitou e energicamente fez reparar as avarias e tratou de embarcar num paquete todo o trem, fosse como fosse. Ao embarcá-lo, porém, surgiu uma dúvida entre ele e o pessoal de bordo. Teimava Barrado que o carro merecia ir para um camarote de primeira classe. Teimavam os marítimos que isso não era próprio, tanto mais que ele não indicava o lugar dos burros. Era difícil essa questão da colocação dos burros. Os homens de bordo queriam que fossem para o interior do navio, mas objetava o doutor. Morrem asfixiados, tanto mais que são burros e mesmo por isso. De comum acordo resolveram telegrafar a Cile para resolver a curiosa contenda. Não tardou viesse a resposta, que foi clara e precisa. Burros sempre em cima. Cile. Opinião como esta, tão sábia e tão verdadeira, tão cheia de filosofia e sagacidade da vida,
Aliviou todos os corações e abraços fraternais foram trocados entre conhecidos e inimigos, entre amigos e desconhecidos. A sentença era a de Salomão, e houve mesmo quem quisesse aproveitar o apotegma para construir uma nova ordem social. Restava a pequena dificuldade de fazer entrar o carro para o camarote do doutor Barrado. O convés foi aberto convenientemente. Teve a sala de jantar, mesas arrancadas, e o Bendengó ficou no centro dela, em exposição, feio e brutal, estúpido e inútil, como um monstro de museu. O paquete moveu-se lentamente em demanda da barra. Antes fez uma doce curva, longa, muito suave, lentamente, como se ao despedir-se, cumprimentasse reverente a beleza da Guanabara. As gaivotas voavam tranquilas, cansavam-se, pousavam na água, não precisavam de terra. A cidade sumia-se vagarosamente e o carro foi atraindo a atenção de bordo. O que vinha a ser isto? Diante da Almanjarra, muitos viajantes murmuravam protestos contra a presença daquele estafermo ali. Outras pessoas diziam que se destinava a encarcerar um bandoleiro da Paraíba. Outras que era um salva-vidas. Mas quando alguém disse que aquilo ia acompanhando um recomendado de Sofonias, a admiração foi geral e imprecisa. Um oficial disse: "Que construção engenhosa!" Um médico afirmou: "Que linhas elegantes!" Um advogado refletiu: "Que soberba criação mental!" Um literato sustentou: "Parece um mármore de Fídias." Um sicofanta berrou: "É obra mesmo de Sofonias. Que republicano!" Uma moça adiantou: "Deve ter sons magníficos." Houve mesmo escala para dar ração aos burros, pois os mais graduados se disputavam a honraria. Um criado, porém, por ter passado junto ao monstro e o olhado com desdém, quase foi duramente castigado pelos passageiros. O ergástulo ambulante vingou-se do serviçal. Durante todo o trajeto, perturbou-lhe o serviço. Apesar de ir correndo a viagem sem mais incidentes, quis, ao meio dela, Barrado, desembarcar e continuá-la por terra. Consultou nestes termos Cille: "Melhor carro ir terra. Faltam 3 dedos, mar a longa caminho." E a resposta veio depois de alguns dias: "Não convém desembarque, embora mais curto, o carro chega sujo. Siga." Obedeceu, e o meteorito, durante 2 semanas, foi objeto da adoração do paquete. Nos últimos dias, quando um qualquer dos passageiros dele se acercava, passava-lhe pelo dorso negro a mão espalmada com a contrição religiosa de um maometano ao tocar na pedra negra da Caaba. Sofonias, que nada tinha com o caso, não teve nunca notícia dessa tocante adoração. 3. Muito rica é Manaus, mas como em todo o Amazonas, nela é vulgar a moeda de cobre. É um singular traço de riqueza que muito impressiona o viajante, tanto mais que não se quer outra coisa e as rendas do Estado são avultadas. O Eldorado não conhece o ouro, nem o estima. Outro traço de sua riqueza é o jogo. Lá não é divertimento nem vício, é para quase todos profissão. O valor dos noivos, segundo dizem, é avaliado pela média das paradas felizes que fazem, e o das noivas pelo mesmo processo no tocante aos pais. Chegou o navio à tão curiosa cidade 15 dias após, fazendo uma plácida viagem com o fetiche a bordo. Desembarcá-lo foi motivo de absorvente cogitação para o doutor Barrado. Temia que fosse de novo ao fundo, não porque o quisesse encaminhá-lo por sobre as águas do Rio Negro, mas pelo simples motivo de que, sendo o cais flutuante, o peso do carrião talvez trouxesse desastrosas consequências para ambos, cais e carro. O capataz não encontrava perigo algum, pois desembarcavam e embarcavam pelos flutuantes volumes pesadíssimos, toneladas até. Barrado, porém, que era observador, lembrava-se da aventura do rio e objetou: "Mas não são de ferro." "Que tem isso?" fez o capataz. Barrado, que era observador e inteligente, afinal compreendeu que 1 quilo de ferro pesa tanto quanto um de algodão. E só se convenceu inteiramente disso, como observador que era, quando viu o ergástulo em salvamento, rolando pelas ruas da cidade.
Continuou a ser ídolo e o doutor agastou-se deveras, porque o governador visitou a caranguejola antes que ele o fizesse. Como não tivesse completas as instruções para a detenção de Fernando, pediu-as a Cili. A resposta veio num longo telegrama minucioso e elucidativo. Devia requisitar força ao governador, arregimentar capangas e não desprezar as balas de alteia. Assim fez o comissário. Pediu uma companhia de soldados, foi às alforjas da cidade catar bravos e adquirir uma confeitaria de alteia. Partiu em demanda do homem com esse trem de guerra. E, pondo-se cautelosamente em observação, lobrigou os óculos do observatório, donde concluiu que a sua força era insuficiente. Normas para o seu procedimento requeriu a Cili, vieram secas e peremptórias. Empregue também artilharia. De novo, pôs-se em marcha com um parque do Krupp. Desgraçadamente, não encontrou o homem perigoso. Recolheu a expedição a quartéis. E certo dia, quando de passeio, por acaso, foi parar a um café do centro comercial, todas as mesas estavam ocupadas, e só em uma delas havia um único consumidor. A esta, ele sentou-se. Travou por qualquer motivo conversa com o Mazombo, e durante alguns minutos aprendeu com o solitário alguma coisa. Ao despedirem-se foi que ligou o nome à pessoa, e ficou atarantado sem saber como proceder no momento. A ação, porém, lhe veio prontamente, e sem dificuldade, falando em nome da lei e da autoridade, deteve o pacífico Ferrabras em um dos bailéus do cárcere ambulante. Não havia paquete naquele dia e Cili havia recomendado que o trouxessem imediatamente. «Venha por terra», disse ele. E Barrado, lembrado do conselho, tratou de segui-lo. Procurou quem o guiasse até o rio, embora lhe parecesse curta e fácil a viagem. Examinou bem o mapa e, vendo que a distância era de 1,5 palmo, considerou que dentro dela não lhe cabia o carro. Por este e aquele, soube que os fabricantes de mapas não têm critério seguro. Era fazer uns muito grandes ou muito pequenos, conforme são para enfeitar livros ou adornar paredes. Sendo assim, a tal distância de 12 polegadas bem podia esconder viagem de um dia e mais. Aconselhado pelo cocheiro, tomou um guia e encontrou-o no seu antigo conhecido Tucolas, sabedor como ninguém do interior do Brasil, pois o palmilhara à cata de formigas para bem firmar documentos às suas investigações antropológicas. Aceitou a incumbência o curioso antropologista de Himenópteros, aconselhando, entretanto, a modificação do itinerário. «Não me parece, senhor Barrado, que devamos atravessar o Amazonas. Melhor seria, senhor Barrado, irmos até a Venezuela, alcançar as Guianas e descermos, senhor Barrado. Não teremos rios a atravessar, Tucolas?» «Homem, meu caro senhor, eu não sei bem, mas senhor Barrado me parece que não. E sabe por quê?» «Por quê?» «Por quê? Porque este Amazonas, senhor Barrado, não pode ir até lá, ao norte, pois só corre de oeste para leste.» Discutiram assim sabiamente o caminho, e à proporção que manifestava o seu profundo trato com a geografia da América do Sul, mais Tucolas passava a mão pela cabeleira de inspirado. Achou que os conselhos do doutor eram justos, mas temia as surpresas do carrião. Ora ia ao fundo por ser pesado, ora, sendo pesado, não fazia ir ao fundo frágeis flutuantes. Não fosse ele estranhar o chão estrangeiro e pregar-lhe alguma peça. O cocheiro não queria também ir pela Venezuela. Temia pisar em terra de gringos e encarregou-se da travessia do Amazonas. O que foi feito em paz e salvamento, com a máxima simplicidade. Logo que foi ultimada, Tucolas tratou de guiar a caravana. Prometeu que o faria com muito acerto e contentamento geral, pois aproveitá-la ia, dilatando as suas pesquisas antropológicas aos moluscos dos nossos rios. Era sábio naturalista, e antropologista, e etnografista da novíssima escola do Conde de Gobineau. Novidade de uns 60 anos atrás, e desde muito desejava fazer uma viagem daquelas para completar os seus estudos antropológicos nas formigas e nas ostras dos nossos rios.
A viagem correu maravilhosamente durante as primeiras horas. Sob um sol de fogo, o carro solavancava pelos maus caminhos, e o doente, à míngua de não ter onde se agarrar, ia ao encontro de uma e outra parede de sua prisão couraçada. Os burros, impelidos pelas violentas oscilações dos varais, encontravam-se e repeliam-se, ainda mais aumentando os ásperos solavancos da traquitana. E o cocheiro, na boleia, oscilava de lá para lá, marcando o compasso da música chocalhante daquela marcha vagarosa. Na primeira venda que passaram, uma dessas vendas perdidas, quase isoladas dos caminhos desertos, onde o viajante se abastece e os vagabundos descansam de sua errância pelos descambados e montanhas, o encarcerado foi saudado com uma vaia. Ó maluco! Ó maluco! Andava Tucolas distraído a fossar e cavocar, catando formigas. E mal encontrava uma mais assim, logo examinava bem o crânio do inseto, procurava-lhe os ossos componentes, enquanto não fazia uma mensuração cuidadosa do ângulo de Camper, ou mesmo de Cloquet. Barrado, cuja preocupação era ser êmulo do padre Vieira, aproveitava o tempo para afirmar bem as regras de colocação de pronomes. Sobretudo a que manda que o que atraia o pronome complemento. E assim andando foi o carro, após dias de viagem, até chegar a uma aldeia pobre à margem de um rio, onde chalanas e naviecos a vapor tocavam de quando em quando. Cuidaram imediatamente de obter hospedagem e alimentação no lugarejo. O cocheiro lembrou o homem que traziam. Barrado a respeito, não tinha com segurança uma norma de proceder. Não sabia mesmo se essa espécie de doentes comia e consultou o Cile por telegrama. Respondeu-lhe a autoridade, com a energia britânica que tinha no sangue, que não era do regulamento retirar aquela espécie de enfermos do carro. O ar sempre lhes fazia mal. De resto, era curta a viagem e tão sábia a recomendação foi cegamente obedecida. Em pequena hora, Barrado e o guia sentavam-se à mesa do professor público, que lhes oferecera de jantar. O ágape ia fraternal e alegre quando houve a visita da discórdia, a visita da gramática. O ingênuo professor não tinha conhecimento do pichoso saber gramatical do doutor Barrado e expunha candidamente os usos e costumes do lugar com a sua linguagem roceira. Há aqui entre nós muito pouco caso pelo estudo, doutor. Meus filhos mesmo e todos quase não querem saber de livros. Tirante este defeito, doutor, a gente quer mesmo o progresso. Barrado implicou com o tirante e o agente e tentou ironizar. Sorriu e observou. Fala-se mal, estou vendo. O matuto percebeu que o doutor se referia a ele e indagou mansamente. Por que o doutor diz isso? Por nada, professor, por nada. Creio, aduziu o sertanejo, que, tirante eu, o doutor aqui não falou com mais ninguém. Barrado notou ainda o tirante e olhou com inteligência para Tucolas, que se distraía com um naco de tartaruga. Observou o caipira momentaneamente, o afã de comer do antropologista, e disse meigamente: aqui a gente come muito isso. Tirante a caça e a pesca, nós raramente temos carne fresca. A insistência do professor sertanejo irritava sobremaneira o doutor inigualável. Sempre aquele tirante, sempre o tal agente. Um falar de preto mina. O professor, porém, continuou a informar calmamente. A gente aqui planta pouco, mesmo não vale a pena. Felizardo do Catolé plantou uns leirões de horta há anos, e quando veio o calor e a enchente... É demais, exclamou Barrado. Docemente o pedagogo indagou. Por quê? Por quê, doutor? Estava o doutor sinistramente raivoso e explicou-lhe a custo. Então não sabe? Não sabe? Não, doutor, eu não sei. Fez o professor com segurança e mansuetude. Tucolas tinha parado de saborear a tartaruga a fim de atinar com a origem da disputa. Não sabe, então? Rematou Barrado,
Não sabe que até agora o senhor não tem feito outra coisa senão errar em português? Como, doutor? É tirante, é agente e, por cima de tudo, um solecismo. Onde, doutor? Veio o calor e a chuva. É português? É, doutor, é, doutor. Veja o doutor João Ribeiro. Tudo isso está lá. Quer ver? O professor levantou-se, apanhou sobre a mesa próxima uma velha gramática encebada e mostrou a respeitável autoridade ao sábio doutor Barrado. Sem saber desdém simular, ordenou: Tucolas, vamos-nos embora. E a tartaruga? Diz o outro. O hóspede ofereceu-a, o original antropologista embrulhou-a e saiu com o companheiro. Cá fora tudo era silêncio e o céu estava negro. As estrelas pequeninas piscavam sem cessar o seu olhar eterno para a terra muito grande. O doutor foi ao encontro da curiosidade recalcada de Tucolas. Vê, Tucolas, como anda o nosso ensino? Os professores não sabem os elementos de gramática e falam como os negros de senzala. Senhor Barrado, julgo que o senhor deve, a esse respeito, chamar a atenção do ministro competente, pois me parece que o país atualmente possui um dos mais autorizados na matéria. Vou tratar Tucolas, tanto mais que o Semicas é amigo do Sofonias. Senhor Barrado, uma coisa. Que é? Já falou o senhor Barrado a meu respeito com o senhor Sofonias? Desde muito, meu caro Tucolas. Está à espera da reforma do museu e tu vais para lá direitinho. É o teu lugar. Obrigado, senhor Barrado. Obrigado. A viagem continuou monotonamente. Transmontaram serras, vadearam rios e num deles houve um ataque de jacarés, dos quais se salvou Barrado graças à sua pele muito dura. Entretanto, um dos animais de tiro perdeu uma das patas dianteiras e mesmo assim conseguiu pôr-se a salvo na margem oposta. Sarou-lhe a ferida, não se sabe como, e o animal não deixou de acompanhar a caravana. Às vezes distanciava-se, às vezes aproximava-se, e sempre a pobre Alimária olhava longamente, demoradamente, aquele forno ambulante, manquejando sempre, impotente para a carreira, e como se lastimasse de não poder auxiliar eficazmente o lento reboque daquela almanjarra pesadona. Em dado momento, o cocheiro avisa Barrado de que o homem parecia estar morto. Havia até um mau cheiro indicador. O regulamento não permitia a abertura da prisão e o doutor não quis verificar o que havia de verdade no caso. Comia aqui, dormia ali, Tucolas também e os burros também. Que mais era preciso para ser agradável a Sofonias? Nada, ou antes, trazer o homem até ao Rio de Janeiro. As 12 polegadas da sua cartografia desdobravam-se em um infinito número de quilômetros. Tucolas, que conhecia o caminho, dizia sempre: Estamos a chegar, senhor Barrado, estamos a chegar. Assim levaram meses andando, com o burro aleijado a manquejar atrás do ergástulo ambulante, olhando-o docemente, cheio de piedade impotente. Os urubus crocitavam por sobre a caravana, estreitavam o vôo, desciam mais, até quase debicar no carro forte. Barrado punha-se furioso a enxotá-los a pedradas. Tucolas imaginava aparelhos para examinar a caixa craniana das ostras de que andava a caça. O cocheiro obedecia. Mais ou menos assim levaram 2 anos e foram chegar à aldeia dos Serradores, margem do Tocantins. Quando aportaram, havia na praça principal uma grande disputa, tendo por motivo o preenchimento de uma vaga na Academia dos Lambrequins. Logo que Barrado soube do que se tratava, meteu-se na disputa e foi gritando lá a seu jeito e sacudindo as perninhas. Eu também sou candidato! Eu também sou candidato! Um dos circunstantes perguntou-lhe a tempo com toda a paciência: Moço, o senhor sabe fazer lambrequins? Não sei, mas aprendo na academia e é para isso que quero entrar. A eleição teve lugar e a escolha recaiu sobre um outro mais hábil no uso da serra que o doutor recém-chegado. Precipitou-se por isso a partida e o carro continuou a sua odisseia, com o acompanhamento do burro sempre a olhá-lo longamente, infinitamente,
demoradamente, cheio de piedade e impotente. Aos poucos, os urubus se despediram. E no fim de 4 anos, o carrião entrou pelo rio adentro, a roncar pelas calçadas, chocalhando duramente as ferragens, com o seu manco e compassivo burro a manquejar-lhe a sirga. Logo que foi chegado, um hábil serralheiro veio abri-lo, pois a fechadura desarranjara-se devido aos trancos e às intempéries da viagem, e desobedecia à chave competente. Cille determinou que os médicos examinassem o doente, exame que, mergulhados numa atmosfera de desinfetantes, foi feito no necrotério público. Foi esse o destino do enfermo pelo qual o delegado Cunsono se interessou com tanta solicitude. Você ouviu 3 contos de Lima Barreto narrados por voz humana aqui no Fabulatrix. Muito obrigado pela companhia. Só falta deixar o seu like e se inscrever para ouvir outras obras da literatura universal. Para apoiar este trabalho, acesse o nosso Apoia-se e ganhe direito a recompensas e áudios exclusivos todos os meses. O link está na descrição e no comentário fixado. Até a próxima!